A ferida emocional do abandono, a gente vivencia ela nos primeiros anos de vida. Até nos primeiros anos, até os 4 anos de idade, a gente vivencia a experiência do abandono. Não precisa ter sido um abandono de fato, pode ter sido a percepção de abandono, onde o pai ou a mãe não estava disponível. No livro As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, você encontra você encontra uma visão geral e detalhes sobre, por exemplo, o abandono para o homem tem a ver com a relação com a mãe. A mãe está indisponível quando criança. Para a mulher, é a relação com o pai. O pai está indisponível quando criança, nos primeiros 4 anos de vida. E esse estar indisponível pode ser por um motivo de força maior, ou seja, esse medo do abandono, a ferida do abandono, não é uma dor racional. Então, a questão de argumentar racionalmente em relação a uma situação emocional não faz sentido, porque são linguagens, as emoções não precisam de razão. Se eu tenho uma ferida do abandono, não precisa fazer sentido para os outros. O fato é, eu tenho ferida do abandono, eu preciso cuidar dela. Se eu disser para mim mesmo que não faz sentido eu ter ferida do abandono, porque meus pais estavam disponíveis, eu estou negando o que eu estou sentindo. Eu crio um segundo problema, que é não aceitar o que eu sinto. Então, eu já tenho a ferida do abandono e eu não me disponho a olhar, a aceitar, a cuidar. A máscara que surge, para cada ferida, a gente adota uma máscara. O que é uma máscara? É um comportamento compensatório. Então, se eu tenho a ferida do abandono, a minha máscara se torna a máscara do dependente. Pessoas com a ferida do abandono se tornam dependentes, elas se colocam dependentes nas situações, elas encontram maneiras de depender, na expectativa de que se depender, se colocar plenamente dependente do outro, não vai ser abandonado. Parece contraditório, né? É corajoso ser dependente nesse sentido, porque nada impede que a outra pessoa abandone a si mesmo, mas é como se colocasse tudo, é o tudo ou nada. Boa noite, Sara Ruda. É como se fosse o tudo ou nada, mas a ferida. O que é importante entender na ferida do abandono? Que o nosso comportamento diante da ferida do abandono, para fugir da dor emocional, que é a tristeza. Se você assistiu às outras aulas, você percebeu que eu trago um foco para as emoções básicas, em especial, por trás da ferida do abandono está a tristeza. Para fugir da dor da tristeza, que é a ferida do abandono, o comportamento compensatório é a máscara do dependente, é se colocar dependente. Isso não é racional, não é um pensamento calculado. Ah, então eu tenho a dor do abandono, porque nos meus primeiros 4 anos de vida eu me senti abandonado, logo nos meus relacionamentos eu vou me colocar como dependente. Não é racional, é uma reação, é instintivo. Ao mesmo tempo, se colocar como dependente pesa na relação. A pessoa que se coloca como dependente já está sofrendo, porque a dor do abandono não vai deixar de existir por se colocar dependente. Ao contrário, tem um princípio que você pode observar na sua vida como experiência, ou observar na sua lembrança do que você percebeu na relação com os outros. Existe um reflexo em relação a como eu me trato e a como os outros me tratam. Então, o jeito que eu me trato, o jeito que eu trato as minhas emoções, em alguma medida eu vou vivenciar um reflexo disso na relação com os outros. Se eu rejeito as minhas emoções, eu vou me sentir rejeitado. É automático, e quem se sente rejeitado, rejeita. Rejeição e abandono, nesse sentido, é muito parecido. Se eu me afasto das minhas emoções, porque minha dor é do abandono, a tendência é que eu atraia situações de abandono. Só que em cada situação de abandono, eu vou me colocar como dependente. E vou vivenciar novamente a dor do abandono.
Mas qual que é o aprendizado nisso? O aprendizado é, se você percebe que você se coloca como dependente dos outros, ou conhece alguém que faz isso, e se você ou essa pessoa que faz isso quer mudar, é importante olhar para a dor, olhar para a tristeza por trás do se colocar dependente. Ao cuidar dessa tristeza, cuidar da tristeza, da dor do abandono, também é curtir a própria companhia. Curar a dor do abandono é reconhecer, é entender que a gente nunca está sozinho, porque a gente está sempre com a gente. Esse é um ponto importante para considerar. A gente começa a curar a dor do abandono quando a gente cuida da ferida da tristeza. Isso numa camada, numa experiência, numa sessão. Numa outra camada, numa outra experiência ou sessão, é importante trabalhar essa relação consigo, onde a gente transforma a solidão em solitude. Solidão é se sentir sozinho e precisar de alguém. Solitude é estar consigo, estar com as próprias emoções e ter esse diálogo que apoia. Então, passar da solidão para a solitude é esse movimento. Um passo seguinte é, dentro da sua crença religiosa ou espiritualista, você perceber que você não só está com você, mas que você está com o Criador de tudo que existe. Você está com Deus, com o nome que você dá para representar quem criou tudo que existe. Bom, se você não acredita que exista um Criador de tudo que existe, então, aí nesse caso você conta com você. E é isso. Então, para lidar com a dor do abandono, é importante reconhecer que existe uma relação consigo e, claro, lidar com a tristeza, com a dor emocional, num primeiro ponto, no primeiro olhar. Num segundo ponto, num segundo olhar, o movimento é reconhecer que a gente nunca está sozinho, que pelo menos a gente está com a gente. E fora estar com você, você está com aquilo que você acredita, com Deus, com o universo, com a vida que habita você. Pensa na vida como se a gente fosse uma gota de água caindo do céu, como se fosse a chuva. E essa gota de água, quando chega no oceano, se ela cair no oceano, ela se mistura com todo. Ali ela morreu. Ou seja, a gota da chuva morre quando ela se mistura quando ela perde a noção, a identidade de ser uma gota de água e ela passa a fazer parte de toda a água. Porque ela perdeu o envoltório, o limite que ela representa.